dentro dessa minha curta carreira, uma coisa que eu já aprendi é que a gente não pode não pensar no que vai acontecer. A gente tem que estar com tudo alinhado. Fala, galera. Estamos aqui na pequena área com Laerte Ribeiro. Hoje é dia de falar sobre trajetória de carreira, scout e análise de desempenho. Laerte é aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e já tem uma carreira desenvolvida no futebol. Começou há 2 anos aproximadamente a trilhar uma trajetória na modalidade e vai contar um pouco para a gente hoje sobre a sua experiência, especialmente no que diz respeito a scout e análise de desempenho. Laerte, seja bem-vindo. Valeu, George, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer estar aqui com o Futebol Interativo e estar participando, né? Para mim foi um projeto que abriu as portas para mim no futebol também e sempre estou feliz em participar, né? Falando um pouco da minha trajetória, eu comecei com a UFRN, né, aqui na seleção feminina da UFRN, e comecei como auxiliar técnico, tentando ver um pouco do que acontecia. Participava de um projeto pequeno, né, que era antes até do projeto Golaço. E o UFRN na Copa já foi uma outra porta que o professor Liparotti abriu, né? E aí consegui entrar nesse meio do futebol feminino. Gostei bastante. Até hoje vejo as meninas aí campeãs estaduais, né, daqui do Rio Grande do Norte. E fico muito feliz, né? Dentro disso, entrei na seleção masculina, pude vivenciar também como auxiliar técnico, pude ir para o Sul-Americano na Colômbia, em Bogotá. Foi para mim uma experiência ímpar. Foi a primeira vez que eu tive contato com análise de desempenho, né? E de fazer análise do jogo em si, análise de adversário, foi a primeira vez. Para mim foi bastante engrandecedor. No outro ano, também ainda com a UFRN, participar aqui do estadual universitário, depois do Campeonato Brasileiro Universitário em São Paulo. Também tendo experiência como analista e vivenciar um pouco dessa área, né, que na minha cabeça era nova há algum tempo, e foi bem por aí. O começo foi fora do futebol profissional, foi isso. Que também o UFRN me abriu as portas, né, o futebol da UFRN, a seleção da UFRN acabou abrindo portas para estágio, que foi aí estou vendo que na página do Futebol Interativo está tratando bastante sobre mentoria, né? É um projeto de vocês e graças a isso eu tive também mentores aqui da universidade que me ajudaram bastante. Hoje são pessoas extremamente capacitadas, estão sempre aqui no Futebol Interativo, né? O Vitor Hugo, o próprio Paulo Vitor, me ajudaram bastante, principalmente com acesso, primeiro acesso, né? O primeiro acesso ali do estágio, estagiei, tive a oportunidade de ir no estágio aqui em análise de desempenho, participar de competições como Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C. Isso para mim foi bastante engrandecedor, né? Os primeiros passos aí na análise. Legal, Laerte. Ou seja, você começou uma trajetória de carreira então dentro da universidade. A universidade foi o berço do teu desenvolvimento profissional. Foram lá as tuas primeiras experiências no futebol universitário, inclusive iniciando pelo futebol feminino, que não é muito comum. Se a gente tem um futebol feminino ainda muito pouco desenvolvido no Brasil, imaginemos um futebol feminino universitário. E a tua história é muito legal para evidenciar, para mostrar para muita gente que está aqui agora nos assistindo, que existem várias formas de começar, ou seja, não tem receita pronta, né? Não dá para seguir uma fórmula mágica. Cada um pode construir o seu próprio caminho, e foi isso que aconteceu. No teu caso, a universidade tinha já um projeto de fomento às seleções universitárias de futebol, masculino, feminino, e a partir desse tipo de projeto você conseguiu vislumbrar uma oportunidade de desenvolvimento de carreira. Conta para a gente a importância do futebol universitário especificamente para o desenvolvimento do profissional do futebol, já que essa é uma modalidade muito pouco explorada no Brasil, né? Nos Estados Unidos é muito comum a gente ter um modelo de esporte aliado à educação que combina muito bem
esses dois grandes mundos, mas no Brasil nem tanto. Você acabou de falar que a primeira grande experiência que você teve, a primeira experiência internacional, foi a partir do futebol universitário. Então, conta pra gente qual que é a importância da gente ter um futebol universitário cada vez mais fortalecido no nosso país. Claro, no futebol feminino, muito do que a gente via, né? No início do projeto foi até o próprio UFRN na Copa, eles trouxeram a atenção que a modalidade não tinha. Eu acho até que não tinha futebol feminino disputando competições aqui na UFRN, e eles trouxeram uma situação totalmente diferente para mim, que foi justamente essa atenção, trouxeram uma comissão que a gente via sempre futebol feminino com uma pessoa só, um treinador que fazia tudo. E com esse projeto, não. Já foi diferente nesse quesito. E foi onde abriu os olhos para muitas coisas que fogem ao futebol amador. Muita gente que acha que só existe futebol amador e o futebol profissional. Mas o futebol universitário mostrou um lado totalmente diferente. Quando eu fui treinador já da seleção masculina, nossa comissão técnica tinha 19 pessoas. Claro que todo mundo buscando, entrando na área, né, entrando no meio do futebol ainda, universitário, tentando aprender, o que é um retorno muito bom. A gente tinha condições de material humano bastante interessante para fazer um bom trabalho. Tanto que nas competição perto, sempre ia o treinador, um auxiliar, 2 preparadores físicos e tinha analista. A gente teve um jogo aqui, quando eu estava ainda no futebol feminino, que a gente tinha 5 analistas, cada um coletando uma coisa. Isso era o diferencial da universidade. Ele permite que a gente tenha uma coleta totalmente diferente, melhor até, muitas vezes, do que do profissional. Quando em algumas situações, o analista é sozinho para fazer tudo, para filmar jogo, fazer scout ao mesmo tempo. E o projeto aqui na UFRN, ele abre muitos olhos. Foi isso que foi estar dentro da UFRN e com a visibilidade que a seleção da UFRN tinha, né? Ter sido vice-campeã já 2 vezes. Quando eu entrei isso no masculino. Quando eu entrei no masculino, já tinha sido campeão brasileiro no próprio ano. Então, era uma coisa totalmente diferente. Era uma visibilidade melhor. E fazia com que a gente acabasse estando um pouco mais visível no mercado também. Que é aí que acaba abrindo as portas. Mas no projeto, a visibilidade e até a vontade. A gente comenta muito que no futebol feminino, no início, era mais vontade. A gente tinha que ter vontade de estar ali todo dia. Eu passei 3 anos com futebol feminino aqui na UFRN, que para mim foi engrandecedor na questão de trabalho de campo, na questão até de pesquisa mesmo, da gente estar trabalhando, buscando algo, coletando, e era um projeto diferente, porque tanto que a gente via que em competições nacionais, né, na competição que a gente ia, tinha o UFRN disputando entre as melhores com times de universidades particulares, né? O projeto da gente era muito bem desenvolvido por conta disso, por conta da atenção de todo o processo organizacional que acontecia por trás fora das linhas do campo, né? Toda uma atenção. Tinha a comissão esse ano ainda, que eu acho que já hoje foi o primeiro psicólogo integrado à comissão. Esse ano a gente teve a possibilidade de ter 2, não me engano, no ano passado, né, 2 psicólogos integrados. Ano passado, acho que eram 3. E a gente sempre tem essa condição, né? Essa ajuda. Hoje também a comissão ainda está grandinha. Isso é bom porque vai dando novos posicionamentos que faz com que a gente cresça não só como profissional, mas também como equipe, né? No todo. Legal, Laerte. E aí você, então, já está atuando no cenário do futebol profissional, você já tem, na tua experiência, aí, 2 clubes profissionais, né, atuando como analista de desempenho. Então, você começa a adquirir experiências que te fazem ficar cada vez mais apropriado do setor de análise de desempenho, do que é análise. E a gente iniciou aqui no Futebol Interativo recentemente um curso chamado Scout Aplicado,
E muita gente nos perguntava, mas o que é Scout, né? Qual é a diferença para análise de desempenho? E a gente queria justamente dar ênfase no Scout para chamar a atenção para um componente importantíssimo da análise, que é a área de Scout, né? Que é a observação, que é a coleta. Como que você entende o Scout dentro da análise de desempenho, associado à análise de desempenho, semelhante ou diferente da análise de desempenho? O que é Scout para Laerte Ribeiro? Bem, o Scout é tudo aquilo que o analista pode fazer no início, né? A gente acho que muitas pessoas têm no pensamento que a única coisa que o analista faz ainda, infelizmente, ainda está assim. Claro que a mente hoje está bem mais aberta, mas muita gente acha que Scout é só você anotar um númerozinho e saber o que está acontecendo. Não, diferente. O Scout, né, é uma palavra até inglesa que significa buscar, analisar, explorar. E isso é muito do papel do próprio analista no seu dia a dia. A gente precisa ter a coleta de dados, ter os indicadores para que possam ser analisados, possam ser trabalhados e aplicados, né, para poder fomentar o trabalho do treinador, o trabalho da equipe tática, da equipe técnica, né, da comissão. E, claro, conhecer totalmente o que acontece. Não é fazer scout de qualquer forma, não é coletar qualquer dado. A gente precisa ter em mente de que existem dados a ser coletados, mas esses dados precisam estar de acordo com o modelo de jogo do treinador. A gente precisa conhecer o time, precisa conhecer todos os processos que possam aumentar o rendimento da nossa equipe. Tanto que é bastante importante a gente, dentro do Scout, a gente criar nossos próprios protocolos, a gente ter ideia do que o treinador quer. Que não, eu vou chegar a apresentar para o treinador uma indicação de 50% de passes errados quando ele não queria. Ele quer outra coisa, a gente tem que saber o que é que quer. Então, é preciso conhecer. Por isso, mais uma vez, é importantíssimo a gente poder criar nossos próprios protocolos, tanto o protocolo de análise de adversário, como o protocolo de análise da própria equipe, situações de coleta de dados nos treinos, para que a gente possa ter o controle dos melhores aspectos a serem trabalhados na correção, né, no feedback que é passado para os atletas. Então, o Scout é isso, é analisar, é coletar os dados, é analisar dados, é a gente poder ter um posicionamento diferente, né? E também vale lembrar que muita gente pensa só no quantitativo, né? Na parte do quantitativo do Scout. Claro que é importante a gente saber o número, a parte de estatística dentro da análise de desempenho está bastante atrelada e é importante o analista ter o conhecimento da parte estatística, mas principalmente da parte tática também, porque é como a gente atrela aquela situação numérica ao desenvolvimento tático. A gente pode transformar uma ação tática em números, né? Entrada de ações no último terço, entre outros fatores, a gente pode tentar trabalhar essa questão numérica também. Trabalhar a questão dos indicadores dos indicadores táticos também através do número, né? O Scout é isso, é a gente analisar, é a gente coletar. Então, dentro do processo, tudo que acontece no campo, né, não só durante o jogo, mas também durante o treino, é preciso ser coletado e analisado. É isso que fomenta até o nosso próprio trabalho, né? Porque o analista não filma só o jogo. Antigamente tinha esse pensamento que o analista ia para filmar, botava a câmera, filmava o jogo, tirava o jogo, entregava ao treinador. Não, a gente precisa analisar. E até um ponto a mais a gente poder analisar o treino, a gente ter essa liberdade de identificar algum ponto dentro do treino, porque senão a gente só trabalharia no fim de semana, né? Mas não, o analista tem que estar lá dentro, tem que estar avaliando. Precisa se cobrar quanto a isso também. Esses dias eu recebi até uma proposta que, não, você precisa, aqui o valor é esse, mas você precisa, você não precisa vir todo dia. Aí eu estava até comentando, como é que eu vou trabalhar se eu não preciso ir todo dia, né? Então a gente precisa se cobrar isso também, de estar lá todo dia, de coletar a maior parte de números possível, maior parte de dados possíveis, para que o trabalho seja bem feito. Não adianta a gente também se acomodar. O analista trabalha muito,
mas ele precisa de muito material para trabalhar também, né? Então ele tem que estar o tempo todo ativo, o tempo todo trabalhando nessa parte de coleta de dados. Legal, Laerte. A gente já está chegando ao final do nosso Na Pequena Área. Queria que você deixasse um recado para toda essa galera que nos assiste agora sobre trajetória de carreira no futebol. Se você pudesse emprestar uma habilidade do Laerte, e se você pudesse deixar uma super dica, aquela dica de ouro para aquela galera que está agora acompanhando a tua história, o que é que você diria, o que é que você emprestaria para toda a galera que acompanha o futebol interativo? Dentro da análise de desempenho, é preciso que a gente tenha muito foco, mas o primordial, acho que uma das coisas que pode ser mais absorvida é a questão de identificar os processos, de você criar o seu processo dentro da ação. É você saber o que vai fazer antes do treino, saber o que vai fazer antes do jogo, poder se organizar ao máximo para que aquilo não fuja não fuja das suas possibilidades naquele momento, né? Eu acho que o que eu deixaria é justamente isso, é o pensamento de se programar para fazer tudo aquilo, de tentar se organizar ao máximo para que o seu trabalho seja bem feito naquele momento. Aí já lembro de você levar todo o seu material, de estar lá com tudo que você tem em mente, antes da situação do jogo, do treino, você já ter uma ideia do que vai fazer, você se planejar, se programar e focar. Dentro dessa minha curta carreira, uma coisa que eu já aprendi é que a gente não pode não pensar no que vai acontecer. A gente tem que estar com tudo alinhado. Você tem que se programar para um sim ou para um não. Você tem que saber, eu preciso de tantos passos para chegar ao lugar que eu quero. Então, cara, tem que se programar, se organizar e não deixar que os problemas do clube lhe abatam, de certa forma. Muita coisa acontece. Futebol tem problemas em todos os parâmetros que você imaginar, dentro dos clubes principalmente. Mas tudo vai da sua perseverança, do seu caminhar lá dentro do próprio clube, né? Se você tem um objetivo, se organize para que esse objetivo seja alcançado. E se for o seu pensamento, não desista. Se for seu pensamento, não desista. Essa, então, é a frase aí de encerramento do Laerte Ribeiro. Laerte, obrigado. Até a próxima. E segue o jogo.